Olá, bem-vindos e bem-vindas. Esse é mais um episódio do PsicologCast e mais uma vez um tema de relevância para a saúde mental, para o conhecimento científico de toda a comunidade e em especial aí para os nossos alunos, médicos, psicólogos que estão em formação e com certeza vão aproveitar demais esse episódio. Eu sou o Henrique Tucci, estou com vocês nesse episódio mais uma vez junto com a Juliana. Olá, Henrique. Olá, pessoal. Então, bem-vindos e bem-vindas a esse episódio do PsicologCast. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês o Renato Arruda. Renato é médico formado pela Unicamp. Ele tem residência em neurologia pelo Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Mestrado pela Universidade de Copenhague. Fellowship no King College de Londres. Tem formação também em pesquisa clínica oferecida pela Harvard. É membro das sociedades científicas nacionais e internacionais nas áreas de neurologia, cefaleia, neuropsiquiatria infantil e neuroeducação, além de fazer parte do Conselho Científico da ABDA, Associação Brasileira de Déficit de Atenção. O Renato também é autor de artigos científicos em revistas indexadas tanto nacionais como internacionais, autor e coautor de capítulos de vários livros, faz parte do board da Sociedade Internacional do Estudo do Autismo, é coordenador e professor de pós-graduação do curso Lato Sensu em Neurodesenvolvimento e seus transtornos, além de neurologista no Instituto Glia e também cofundador da comunidade Aprender Criança. Renato, um prazer imenso tê-lo aqui junto com a gente hoje. Muito obrigada por essa participação que vai ser riquíssima, tenho certeza. Eu que agradeço a oportunidade, feliz de estar aqui com vocês, agradeço o convite, obrigado pela apresentação, Juliana e Carlos. Bacana. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu queria que você começasse explicando um pouquinho para a gente o que é exatamente o TDAH. Vamos lá. TDAH é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Alguns falam com ou sem hiperatividade, mas o termo técnico é TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. Ele é classificado como um transtorno dentro de uma gavetinha, vamos dizer assim, dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, lá a gente encontra condições como o transtorno do espectro autista, o transtorno do desenvolvimento intelectual, a deficiência intelectual, transtornos motores, transtornos da comunicação e linguagem, transtornos específicos de aprendizagem e assim por diante. O que está por trás do TDAH é um transtorno neurobiológico, né? Então, existe toda uma neuroquímica por trás disso que vai determinar esses comportamentos que nós vamos comentar mais adiante. É muito bacana pensar, inclusive, né? Hoje a gente tem uma classificação bem atualizada, né? A gente está aí desde os DSM-5, 5TR já com essa classificação, mas é uma evolução. Antes, o 4TR estavam colocando lá atrás como comportamento disruptivo, né? E outros transtornos de déficit de atenção. Houve uma evolução, como que é essa aproximação, inclusive, com o TEA hoje em dia? Muito boa essa pergunta, Carlos. O TDAH, o primeiro ponto é que ele já é descrito tanto em literatura científica quanto em literatura popular, vamos dizer assim, desde meados do século XVIII. E outras descrições já em meados do século XIX, o Hoffmann, né, que era um alemão médico e também cartunista, e ele tinha algumas historinhas, alguns cartoons do Fidget Philip, Johnny Head in the Air, né, cabeça nos ares. Então, eram descrições que não usavam, naturalmente, não usavam a nomenclatura que nós temos hoje de TDAH, mas já eram quadros clínicos muito sugestivos do que hoje a gente classifica como TDAH. E, ao longo desse tempo, é lógico, conforme a gente foi conhecendo mais, foi se mudando e atualizando essa nomenclatura, né? Até a 4ª edição da DSM, ele estava classificado como dentro dos transtornos invasivos do desenvolvimento, TID, até assumir essa categoria agora de TDAH. Outro ponto é que, diferente de quase todos os outros transtornos neuropsiquiátricos que foram primeiramente descritos na fase adulta e para depois a gente reconhecê-los também na infância, o TDAH foi o inverso. Ele foi inicialmente descrito na infância e adolescência para, diria até que muito recente, que foi oficialmente reconhecido como algo que pode persistir para a fase adulta também. E como que a gente diferencia o TDAH de uma simples distração ou uma inquietação?
esse é o grande ponto hoje em dia, né, Juliana? Porque nós vivemos numa sociedade que demanda por altíssima performance. Nós temos meios que buscam a nossa atenção a qualquer instante. Então, celular, mídias sociais. Então, é muito comum que hoje a gente caia nessa armadilha do multitarefas, né, o multitasking. Só que nosso cérebro não foi feito para isso. Nós não somos bons em multitarefas. A gente tem alguns estudos que mostram que as mulheres são até melhores que os homens, mas ainda assim, enquanto seres humanos, nós não temos assim uma boa habilidade para multitarefas. Então, aí que entra a grande questão. Todos nós, em algum momento, mais ou menos, em maior ou menor frequência, intensidade, vamos ter sintomas ou queixas de desatenção, eventualmente algum grau de impulsividade. E isso não significa que você tenha o transtorno do déficit de atenção, né, o TDAH em si. Então, a diferenciação desses dois pontos, aquilo que está dentro do considerado aceitável para aquilo que é o transtorno de fato, é muito importante. Para a gente chamar de transtorno, esses sintomas precisam estar presentes em contextos diferentes de vida do indivíduo, precisam trazer impacto, prejuízo, eles precisam ser frequentes, traz impacto. Então, não é perder qualquer coisa, esquecer qualquer coisa, são questões que trazem prejuízo na vida da pessoa, em contextos diferentes, que já estão acontecendo há algum tempo. E quais são os principais critérios diagnósticos para o TDAH, segundo o DSM-5-TR? De acordo com a 5ª edição da DSM, né, que foi publicada em 2013, depois a revisão de texto não trouxe mudança significativa do ponto de vista de critérios, mudaram algumas palavras, e em termos de palavras eu gosto de citar também que o TDAH foi, na versão original em inglês da DSM, é o único transtorno que traz a palavra impairment. Todos os outros, quando a gente vai para transtornos de humor, transtornos de ansiedade, eles usam a palavra distress. E é claro que na versão, quando a gente vai ver a versão traduzida, vem como impacto, prejuízo. Mas do ponto de vista de etimologia, em inglês, distress é bem, vamos dizer assim, menor intensidade, é menos do que impairment. Então, eles tiveram esse cuidado de colocar uma sensibilidade maior, né, um limiar maior, ou seja, precisa causar impacto mesmo. Quais são os critérios? Primeiro, sintomas. Então, a gente está falando de dois principais grupos de sintomas. Primeiro grupo de sintomas relacionados à desatenção. Depois a gente pode falar um pouco mais. O segundo grupo, sintomas relacionados à hiperatividade e impulsividade. É claro que isso aqui, aquilo que nós vamos pesquisar, um paciente à nossa frente, vai mudar conforme a fase de vida da pessoa, né? Se eu estou diante de um pré-escolar, se eu estou diante de um adolescente ou um adulto, aquilo que eu vou perguntar para avaliar esses sintomas é diferente. O segundo grande critério, a presença desses sintomas em contextos diferentes de vida. Então, não adianta ser só lá no trabalho, ou só lá na escola, ou só em casa. Não, esses sintomas estão presentes na escola, no trabalho, em casa, no clube, na igreja, no shopping. Terceiro critério, impacto. Então, tem que trazer prejuízo funcional no funcionamento desse indivíduo, né, em contextos diferentes. A evolução dos sintomas, né, isso tem sido bastante debatido ultimamente, depois a gente pode falar disso também, mas, segundo a DSM, esses sintomas precisam começar a se manifestar antes dos 12 anos. Isso foi uma mudança da 4ª para a 5ª edição da DSM. Antes era 7, né? Até os 7 anos, e aí eles aumentaram para 12. E talvez na próxima edição, talvez não tenhamos mais essa necessidade do início de manifestação na infância. E o 5º critério, importante também, muitas vezes esquecido, é justamente aquilo que a gente estava falando. A exclusão de outras condições que podem parecer TDAH, mas que não é de fato, né? Existem várias outras condições que podem gerar sintomas parecidos, que mimetizam o TDAH, mas que não são necessariamente o próprio TDAH. Você pode falar um pouquinho dos sintomas, tanto da desatenção como da hiperatividade? Claro. Então, para isso, a gente precisa pensar em momentos diferentes de vida.
Então, vamos pensar, já no pré-escolar, a gente não existe uma idade mínima para ser feito o diagnóstico. A questão é que o pré-escolar é muito mais difícil de você captar sintomas que sejam de fato impactantes ou que interfiram no desenvolvimento da criança. Mas você vai ver, assim, os pré-escolares, eles ainda não têm nossa área de freio, de controle inibitório, ainda não está bem formada, né, que é principalmente no córtex pré-frontal. Então, as crianças pré-escolares, elas são mais agitadas mesmo. Mas é possível você, eventualmente, detectar que uma criança está com um grau de hiperatividade acima daquilo que era esperado, um grau de hiperatividade que está trazendo problemas para o desenvolvimento dela, acarretando problemas na socialização, problemas em casa, etc. Então, nessa fase, a gente vai observar muito mais sintomas de agitação psicomotora, né, principalmente motora. Já entrando para os escolares, já existe uma demanda de funcionamento maior, funcionamento cognitivo, social. Então, eles precisam passar a se sentar por 40, 30 minutos para uma aula, eles precisam se sentar para ter uma refeição à mesa, né? Então, aí a gente já começa a ver um pouco mais de sintomas, vamos dizer assim, cognitivos, né? Então, a desatenção, perde, esquece, memória operacional ruim, então, esquece muitas coisas, comandos, não realiza por inteiro. E aí, já entrando para pré-púberes, adolescentes, um comportamento muito de risco, né? Risk-taking, né? Que os americanos falam. Então, busca muito por novidades, se põe em risco, um comportamento mais impulsivo, inconsequente, não mede consequências. E aí a gente já começa a ver desfechos bem negativos, né, relacionados ao TDAH, principalmente não tratado. E aí, por fim, chegando na fase adulta, a gente vê que, com o tempo, esse grau de hiperatividade ele vai sumindo, principalmente a hiperatividade motora, para assumir um aspecto muito mais de disfunção executiva. Então, aquele adulto que não consegue planejar direito, não consegue objetivar, ele começa uma faculdade e não termina, começa um curso e não termina. Isso pode espraiar para vários contextos de vida, relacionamentos, emprego, etc. E a gente tem também sempre que considerar os observadores que podem ser um viés e questões até, acho ainda muito presentes, apesar de tanta informação, dessa questão sociocultural, né? De avaliar meninos e meninas de forma diferente, de quem observa, né? Os famosos apelidos, né? Do cabeça de vento, mundo da lua, e isso pode, talvez, aí, fazer com que a própria criança tenha um problema de autoestima por conta desse viés das pessoas que estão ao redor, né? São fenótipos, diria, clássicos, né? O cabeça na lua, o ligado no 330 volts. Nós aprendemos basicamente por reconhecimento de padrões, né? Esse é um dos principais mecanismos de aprendizagem. Então, não acho ruim, mas o que a gente nunca pode perder de vista é que trata-se de um transtorno extremamente heterogêneo. E aí entra o que você falou, Carlos Henrique. Por exemplo, as meninas, elas acabam tendo muito mais sintomas internalizantes, ao passo que os meninos, muito mais sintomas externalizantes. E quando a gente pega os critérios diagnósticos no que tange a sintomas, os sintomas externalizantes, que os meninos apresentam mais, são mais sensíveis, os critérios são mais sensíveis a esses sintomas. Em outras palavras, o moleque que está subindo no lustre, ele vai chamar muito mais a atenção da professora, dos pais, ele vai ser referenciado para uma avaliação tem uma chance muito maior de ser referenciado antes, ao passo que aquela menina desatenta, mas que não causa problemas na sala de aula, vai passando, e geralmente isso acaba trazendo um atraso para o diagnóstico, né? E atraso no diagnóstico, atraso no tratamento, piores consequências, né? Um impacto maior também. E sobre esse diagnóstico, qual o profissional mais indicado, ou quais os profissionais que estão habilitados, né? Melhor perguntando, a fazer esse diagnóstico? Eu também queria que você falasse um pouquinho do papel do psicólogo na avaliação neuropsicológica como um apoio, né, para esse diagnóstico, tanto do neurologista como do psiquiatra. A gente costuma dizer que
não só nós costumamos dizer, mas isso é pregado, né? É uma premissa importante de que, se a gente está falando de funcionamento, de comportamentos, de sintomas que ocorrem em vários contextos da vida da pessoa, então a gente tem que ter a premissa de que o diagnóstico é multidimensional. Então, se o médico na clínica está tendo em vista ou leva em conta só a observação dele, isso é problemático, que vai fazer muito diagnóstico que não é, os falsos positivos, e vai perder muitos diagnósticos que são. Então, falar de diagnóstico é muito importante que a gente leve em conta relatos de funcionamento daquele indivíduo em âmbito ecológico. O que é âmbito ecológico, né? O habitat natural. Então, como é o comportamento dessa criança na escola? Então, é muito importante os relatos dos professores, professor de sala mesmo, que conheça aquela criança, aquele adolescente. Ou, eventualmente, o adulto, como que é no trabalho, né? Tiver algum companheiro, colega de trabalho com relatos. Em casa, no seio materno, no âmbito doméstico, familiar, né? Então, isso é coletar relatos, isso é importante. Além disso, muitas vezes o paciente chega para a gente no consultório e também já passou por alguma avaliação interdisciplinar, por alguma avaliação psicológica, já a gente fala especialmente da avaliação neuropsicológica. Então, o diagnóstico correto, ele deve levar em conta esses vários relatos em vários contextos. No Brasil, por uma questão jurídica, existe a lei do ato médico, então o diagnóstico, para ter validade jurídica, precisa ser feito pelo médico, né? E aí os especialistas mais indicados, neurologistas ou psiquiatras, né? Mas, vejam, nos Estados Unidos, por exemplo, quem dá diagnóstico de autismo são psicólogos. E a mesma coisa vale para o TDAH, né? Psicólogos, além de médicos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que é fundamental o acompanhamento psicológico desses indivíduos, seja com suspeita de TDAH ou seja com TDAH confirmado mesmo, né? Agora, falando de avaliação neuropsicológica, fundamental, eu acho que não são todos os casos que eu penso para fins de diagnóstico, seja para confirmar, seja para descartar. Porém, eu vejo que a avaliação neuropsicológica tem uma função muito maior do que só confirmar ou descartar diagnóstico. Ela consegue levantar pontos positivos do funcionamento neuropsicológico, mental daquele indivíduo, ao passo que também levanta pontos negativos que vão fazer parte do nosso planejamento terapêutico, né? Um grande problema que a gente tem visto ultimamente com avaliações neuropsicológicas é que existe uma falácia ecológica. O que eu quero dizer com isso? Se vocês querem, por exemplo, medir o meu funcionamento executivo, funções executivas, aí eu vou até o consultório do neuropsicólogo e lá tem algumas tarefas para eu fazer. Existem várias escalas, protocolos, etc. Pode ser que eu me dê bem nessas escalas, porque eu estou num ambiente estruturado, num setting clínico, mas aí você vai ver meu quarto em casa é uma baderna, meus materiais escolares uma baderna, o trabalho uma baderna. Então, é muito importante que o neuropsicólogo a boa formação do neuropsicólogo contempla isso também, que não é só aplicar escalas, não é só aplicar testes, mas que ele leve em conta também o funcionamento ecológico. Então, tendo essa ressalva, aí sim nós usamos bastante desse auxílio das avaliações neuropsicológicas. E uma função que eu vejo que é importante também é ajudar nesses diagnósticos diferenciais. A gente sabe que, por exemplo, crianças com transtorno estresse pós-traumático, por exemplo, podem ter maior dificuldade de atenção, outros transtornos de personalidade, ansiedade, de humor, podem ter aí algumas características que, a princípio, pode, para as famílias com a divulgação tão extensa do TDAH, parecer que é melhor diagnosticar e tratar como TDAH do que, de fato, enfrentar a discussão de um TEPT, né? Sem dúvida. Aí é uma gama de diagnósticos diferenciais, né, de outras condições que podem trazer sintomas semelhantes, podem mimetizar o TDAH, mas que não são. O TEPT é um exemplo muito bom. Agora, eu diria até que mais comum, né, como a Juliana colocou, transtorno de ansiedade, hoje a gente
talvez até chato falar isso, mas a gente vive uma epidemia de ansiedade, né? Transtornos do humor podem trazer. E aí, de novo, de acordo com a fase que aquele indivíduo está, o perfil de diagnóstico diferencial e também de comorbidades que a gente vai buscar é diferente. Então, crianças, escolares, é importante também avaliar transtornos específicos de aprendizagem. Porque imagina você estar na sala de aula, você está lá vendo a lousa, mas você tem dificuldades na leitura. Aí você tenta escrever, você tem dificuldades na escrita também, é lógico que você vai evoluir com algum grau de desatenção. Mas isso pode ser dislexia só, né, entre aspas, sem querer menosprezar, mas não necessariamente ser TDAH. A criança com altas habilidades de superdotação, aquele tema da aula está muito fácil. Ela vai virar para o lado, vai chamar o coleguinha, vai perturbar os outros. E muitas vezes chega para a gente como uma suspeita de déficit de atenção. E é só um desinteresse. Desinteresse, né? Porque às vezes ele tem uma superdotação e está muito fácil, né? Então, eu gosto de pensar assim, a atenção é uma habilidade que resulta de uma série de fatores. Então, se a gente está falando de algo muito fácil, a gente vai ficar desatento. Se a gente está falando de algo muito complexo, a gente vai ter desatenção. Se o nosso organismo não está propenso, não está bem regulado para aquilo, eu não dormi bem à noite, eu estou com hipertireoidismo, eu estou com outros déficits nutricionais, você pode evoluir com desatenção. Então, vejam que a gente precisa... Condições ambientais também, é um dia muito quente, é uma sala de aula que não tem um conforto térmico necessário. Ambiente bagunçado. Barulho, Perfeito, né? Juliana. Então, por isso que eu acho, assim, o diagnóstico de TDAH, conforme você vai estudando mais, vai entrando no assunto, se aperfeiçoando, é um diagnóstico muito difícil. Porque você precisa garantir que todos esses fatores estejam funcionando bem e aí, sim, ainda assim a criança, adolescente, adulto, tem muito sintoma, com impacto em contextos diferentes, apesar dos outros fatores estarem bem controlados, aí você vai falar de um transtorno da atenção. Entende? Então, o Paulo Matos, né? O Paulo Matos é o pai do TDAH no Brasil, o professor Paulo Matos, e ele já nos contemplou com uma aula, né, no Congresso Aprender Criança, que ele fala assim, TDAH, o imperador dos falsos positivos. Ou seja, tem muito diagnóstico de TDAH que, no fundo, não é TDAH. Isso é importante porque, após a pandemia, a gente ouve falar muito, gente famosa, né, se pronunciando a respeito, dizendo que tem o diagnóstico, se fala bastante, se diagnostica e trata mais. Mas há uma prevalência, de fato, de um aumento de casos ou é uma questão de aumento de oportunidade diagnóstica? Essa pergunta é muito quente também, Henrique, muito boa. Em 2007, o professor Guilherme Polanzik, lá do Instituto de Psiquiatria da USP de São Paulo, publicou um estudo, uma meta-análise, uma revisão sistemática com meta-análise da prevalência de TDAH no mundo todo. E nesse estudo ele deriva também por continentes, ele deriva por gênero, etc. E eles usaram uma metodologia que se chama meta-regressão para avaliar se estava havendo um aumento de prevalência real. Porque, a partir de métodos estatísticos mais avançados, você consegue atribuir um aumento de prevalência que se dá por conta de maior conscientização. Agora, no TDAH, naquele momento, não havia, em 2007, né, nós estamos 18 anos após esse estudo. Aliás, esse é um dos 10 estudos mais citados de toda a psiquiatria da história, um brasileiro, né? Então a gente fica feliz. O Rode também estava nesse estudo. Bom, então naquele momento não havia evidência concreta de um aumento da prevalência que acima daquilo que era esperado por uma maior conscientização, treinamento. Agora, ultimamente, eu estou falando aí já não baseado em meta-análises, mas sim a gente tem alguns estudos mostrando um aumento de prevalência. Agora, não necessariamente o aumento de prevalência que a gente vê no autismo, que nitidamente parece haver um fator ambiental envolvido. Qual, não sabemos ainda. Agora, do TDAH, nos parece que é mais relacionado a quais critérios estão sendo usados e qual a qualidade do diagnóstico. Tá? Então, de um ponto de vista assim, será que existe algum fator ambiental envolvido? A princípio, não.
Um outro ponto é, a gente tem algumas figuras, né, alguns retratos, vamos chamar assim. Um estudo nosso também, no nosso grupo, né, o Marco Arruda também, é um estudo nacional, Projeto Atenção Brasil. Nós vimos um projeto, uma pesquisa com mais de 5.000 crianças, de mais de 80 cidades no Brasil inteiro. E, nesse estudo, a gente viu que aquelas crianças de classes A, elas tinham um risco maior de superdiagnóstico, né, de ter o falso positivo, e também um risco maior de estarem sendo prescritas psicoestimulantes, ao passo que existia subdiagnóstico e subtratamento em crianças pertencentes a classes sociais menos abastadas, D e E. Então, no macro, se a gente tira o zoom e olha geral, não só Brasil, mas mundo, existe ainda subdiagnóstico e subtratamento. A gente consegue ver isso pelo padrão de prescrição de medicamentos para TDAH e a prevalência estimada. Porém, se a gente filtra essas informações e vai olhar só classe A, o que está havendo é um superdiagnóstico e supertratamento. Além dessa diferença, né, entre esses diferentes contextos socioculturais que você acabou de citar, existe diferença na prevalência do TDAH entre meninas e meninos? Existe. Homens e mulheres? 15, 20 anos atrás, o ratio, né, a proporção entre meninos e meninas estava 4 meninos, 3,5 meninos para cada uma menina, né, com TDAH. Isso tem caído. E por quê? Porque está aumentando a prevalência em mulheres? Não, na verdade, a gente está entendendo que a fenomenologia, aqueles sintomas que as mulheres, sejam meninas, mulheres adolescentes ou mulheres adultas, apresentam, são diferentes daqueles clássicos 330 volts, subindo pelas paredes, os levados da breca. Então, essa maior conscientização da apresentação do TDAH nas mulheres favorece um maior diagnóstico nas mulheres. Então, por isso que tem aumentado a prevalência, mas por conta de melhor diagnóstico. E a gente falou de fatores ambientais, que até agora a gente não tem um indicativo claro de correlação, mas o fato, né, o fenômeno mais recente, né, o excesso de uso de telas e como isso tem acontecido aí desde muito cedo com as crianças, isso pode, eventualmente, em algum momento, se transformar num fator ambiental importante e correlacionado? Já existe uma correlação entre o uso de telas e o TDAH? A gente sabe que o uso excessivo de telas, independente da fase de vida, pode exacerbar sintomas de TDAH. Mas, até o momento, 2025, não existe nenhuma evidência de que eles possam causar TDAH. Qual a implicação clínica disso que eu estou falando? Se a gente estiver frente a um indivíduo, um adolescente, por exemplo, que chega ao nosso consultório para a nossa avaliação, suspeita de TDAH, mas você observa que existe um uso excessivo de telas, e antes dessa avaliação ele nunca preencheu critérios para TDAH, provavelmente ele não tem TDAH. Tá? Ainda que tenha os sintomas, esses sintomas devem ser em decorrência desse uso excessivo de telas. Porque a nossa atenção, a gente tem tipos diferentes de atenção e a gente acaba condicionando a nossa atenção. Só que, ultimamente, como que a gente condiciona a nossa atenção? Com 3 segundos no TikTok e já passa para o próximo. Ou muitos estímulos que puxam sua atenção a todo momento, né? Por outro lado, a proporção de adolescentes que leem livros, hoje em dia, só cai. É triste isso. Esse dado foi da Financial Times, da semana passada, com adolescentes americanos. Isso tem caído. Então, você não está condicionando a sua atenção a ficar 5 minutos numa página ou 30 minutos lendo o livro. Você está condicionando a ela a durar 5 segundos, o span de atenção. Então, vai ter sintoma e não necessariamente do TDAH. E quais são as principais causas e os fatores etiológicos associados ao TDAH? A gente pode falar que existe aí um forte componente genético, por exemplo? Sim. O TDAH ele é multifatorial. Porém, o componente genético é muito forte. Então, existem estudos, consórcios aí de estudos populacionais genéticos que mostram que a herdabilidade do TDAH gira em torno de 75% a 80%.
Então, isso significa que, a grosso modo, né, que de cada, vamos supor, uma criança que tem TDAH, a chance do pai e ou a mãe terem TDAH é em torno de 75% a 80%. Se a gente vai comparar com outros transtornos, por exemplo, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, eles são uma herdabilidade muito menor, o que indica que existe muito mais um componente ambiental influenciando no surgimento de transtorno de ansiedade e depressivo do que no TDAH. Então, entre aspas, a gente brinca, o TDAH é para quem pode, não para quem quer. Então, você precisa ter uma vulnerabilidade genética e, eventualmente, a ativação por meio de fatores de risco que podem ligar esses genes. Então, tentando explicar melhor, por mais que seja difícil, a gente ainda não saiba todos os fatores de risco ambientais envolvidos, alguns fatores são sabidos. Então, prematuridade, quanto mais prematuro, maior o risco. Baixo peso ao nascimento, e principalmente abaixo de 1.500 gramas. A mãe que usou tabaco durante a gestação, álcool e substâncias psicoativas, né? O valproato de sódio para o pai. Né? Então, poucos estudos avaliando o fator de risco paterno. Né? A maioria vai culpando a mãe, sendo que metade da carga genética veio do pai. Né? Não faz sentido. E sobre etiologia, existem teorias, por enquanto. A gente sabe de alguns déficits e disfunções neuroquímicas, principalmente ligadas aos circuitos de dopamina, porém, ainda são teorias que tentam, cada qual, explicar melhor. Né? Mas tudo converge, até onde a gente saiba, para problemas em circuitarias dopaminérgicas. Durante o doutorado, estudando esquizofrenia, a gente falava muito daquela questão de que existia os genes e o gatilho ambiental, que aí era determinante no surgimento do transtorno. E isso se aplica ao TDAH ou é determinista, né? Sabendo que pai e mãe têm, efetivamente vai desenvolver? Ou algum fator ambiental pode ser controlado, proteger isso? Não, então, assim, precisa ter o que a gente chama de susceptibilidade genética. Então, eu quero desenvolver TDAH. Não é assim. Você precisa ter essa susceptibilidade ou vulnerabilidade genética. Você precisa herdar genes de pai e ou mãe que conferem um maior risco. Eu gosto de pensar assim. Existem formas diferentes de herança genética, né? Mas vamos pensar na herança do TDAH, é uma herança poligênica. Então, são dezenas e, às vezes, até centenas de genes envolvidos. Aí eu gosto de pensar num copo d'água. Então, você vai, ao longo das gerações, vai enchendo esse copo d'água, vai juntando genes que conferem maior risco a TDAH. E, eventualmente, pai e mãe podem não ter TDAH, mas certamente eles tinham alguma quantidade de água. Só que aí, quando juntou a água do pai, a água da mãe, no filho, na prole, eventualmente o volume de água vai transbordar. E esse é o ponto que nós passamos, essa vulnerabilidade genética, a gente passa do limiar clínico. Ou seja, esses genes que vão, em última análise, é difícil dizer isso, né? Mas vão ajudar a determinar nossos comportamentos, estão por trás dos nossos comportamentos. Então, acumulou gene suficiente, acumulou risco suficiente, transbordou o copo, você vai passar o limiar clínico e passar a manifestar sintomas. E existe algum exame laboratorial, algum estudo genético indicado aí para... Né? Acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles, né, para quem trabalha com transtornos do neurodesenvolvimento, porque o diagnóstico padrão ouro ainda é um diagnóstico clínico. Ou seja, nós ainda não temos um biomarcador, seja por exame de imagem, seja por exame laboratorial de sangue, líquor, ou exames funcionais, por exemplo, eletroencefalograma, videoeletroencefalograma. Por enquanto, a gente não tem um biomarcador que bate o martelo lá, tem TDAH. E a gente, falando desses outros fatores, né, de uma maneira geral, está muito mais evidente, a gente fala muito. Vários convidados que a gente trouxe aqui, a gente falou de condições gerais de saúde afetando diversos transtornos e a evolução, de uma forma geral, da saúde do indivíduo, saúde mental também. E existe alguma evidência de aspectos da nutrição, de atividade física, que podem, de fato, aí, contribuir
para melhor evolução do TDAH? Muito boa também, Henrique. Aliás, perguntas muito boas, obrigado. Viu? Nesse aspecto, a gente começa a entrar para tratamento. Né? E aí, pensando em tratamento, o tratamento do TDAH é um tratamento multimodal. Isso significa que envolve abordagens farmacológicas, mas também envolve complementarmente, ou seja, elas se complementam, são sinérgicas, elas se ajudam, né? Abordagens não farmacológicas. E aí, dentro desse braço das abordagens não farmacológicas, quando a gente vai avaliar estudos de dieta, né, estudos nutricionais, a gente tem... Esses estudos são complicados, porque é difícil você fazer um duplo cego se a criança está comendo carne ou não, né? Então, são estudos E até avaliar como é que é a absorção dela dos nutrientes, né? Perfeito, porque tem muitas variáveis no jogo. Então, esses estudos são complicados. Porém, hoje a gente não sabe qual é a melhor dieta em termos de tratamento não farmacológico para o TDAH, mas a gente sabe que dietas ruins, principalmente aquelas que contêm muito ultraprocessado e aqueles colorantes, colorificantes, assim, aqueles suquinhos que no escuro eles brilham. E dura 20 anos fora da geladeira, Exato. Né? Então, esse tipo de componente, essas composições, a gente sabe que pode piorar. E o único, assim, um estudo que tem um pouco melhor de evidência, uma evidência um pouco melhor, ainda assim problemática, mas está lá no consenso internacional de TDAH, é o ômega 3. Tá? Então, aqui é importante dizer assim, nós estamos falando de uma suplementação, mas não intoxicação de ômega 3, né? Porque senão as pessoas já vão comprar ômega 3 e tomar. Então, é o que tem um pouco melhor evidência nessa área, seria o ômega 3. Questão da atividade física, existe alguma correlação? Puxa, aí sim, aí a gente tem estudos mais parrudos, né? Mais evidência, inclusive um recente no JAMA, que é uma revisão sistemática, meta-análise gigantesca, mostrando que a atividade... Essa é uma área que você pega os grandes pesquisadores, existe, assim, é uma área bem mais promissora. Por exemplo, a gente passou a época do neurofeedback, que era promissor, e hoje você vai ver com estudos controlados, duplo cego, eles não têm estatística, não têm significância estatística. Então, puxa, que pena, porque é um device tão simples de fazer, barato, né? Então, aí isso daí deixou de ser promissor. Mas a atividade física, principalmente aeróbica, mostra melhora em índices de memória operacional, entre outros aspectos. Então, aí sim a gente está falando de algo muito bom. Em tamanho de efeito, quando a gente vai avaliar diferentes intervenções, qual é melhor? Qual jogador está jogando melhor? Isso a gente chama de tamanho de efeito, a eficácia de cada abordagem. Essas abordagens não farmacológicas ainda não pegam à beira de medicação, infelizmente, que seria ótimo, né? Porém, são abordagens que a gente precisa instituir no tratamento. Não podemos ficar só com remédio, até porque tem estudo comparando só remédio contra multimodal, aquele que está tomando remédio e fazendo as outras abordagens também. Aqui é muito melhor. O MTA americano mostrou isso. E, nesse caso, como coadjuvante também, a psicoterapia, nesse sentido de organização, de treino, aí, de controle, pode ser também um coadjuvante importante. Não só importante, na minha prática, eu julgo necessário. Tá? E psicoterapia são várias vertentes, aí vocês vão saber muito melhor do que eu, mas, por enquanto, que a gente tem de evidência, a terapia cognitivo-comportamental é o que traz melhor evidência. E dentro desse braço de abordagens não farmacológicas é aquela que começa a chegar perto de medicamento em termos de eficácia. Então, fundamental, em qualquer fase de vida, eu diria assim, seja na infância, adolescência, mas mesmo em adultos, tem bastante evidência a favor da TCC. E tem crescido também a questão lá de mindfulness, né, que é a meditação, mas tem uma metodologia por trás. Isso também está sendo promissor, de certa forma. Queria que você falasse um pouquinho sobre a questão das comorbidades e dando uma atenção especial para a ansiedade, porque aí acho que é um ponto
complexo quando você vai para a farmacologia do TDAH, né? Quando a criança, quando a adolescente, quando a pessoa ela tem o TDAH e também ela tem um quadro de ansiedade ali, né? Porque aumenta muito a medicação, isso pode piorar um pouco a questão da ansiedade. Faz um pouquinho esse balanço, né? De como é que fica o paciente com o TDAH e com a comorbidade da ansiedade. E até em relação à prioridade do tratamento, né? Perfeito. E esse é um ponto muito importante também. Eu, na prática, eu costumo sempre pensar assim, primeiro passo é diagnóstico diferencial, né? Então, pesquisar efetivamente se esses sintomas, vamos dizer, de desatenção, impulsividade, se não são em decorrência do quadro de ansiedade. Mas tudo bem, vamos dar o segundo passo e estabelecemos que sim, é uma comorbidade, ou seja, os dois transtornos estão presentes concomitantemente. Aí, como que a gente, inclusive, assim, adultos com TDAH, quase 65% têm ansiedade, transtorno de ansiedade. Então, veja, se você está tratando algum adulto com TDAH, procure ativamente transtorno de ansiedade, procure comorbidades, porque isso determina o seu sucesso terapêutico. Mas voltando, Juliana. Então, estabelecemos que sim, existe a comorbidade. Em geral, né, não está escrito na pedra, não é uma lei, uma regra, mas em geral, a ideia é que você tente determinar aquilo que está causando mais impacto no indivíduo naquele momento e começar o tratamento priorizando isso. Eu costumo brincar assim, tira o elefante da sala primeiro, para depois a gente voltar e olhar. Porque muitas vezes você trata bem o transtorno de ansiedade e os sintomas cognitivos reduzem bastante. Aí você vai avaliar se é necessário entrar, por exemplo, com um psicoestimulante, tendo em vista que o psicoestimulante pode aumentar o risco de ansiedade, né, de alguém que você acabou de controlá-la. Então, que bom, há 2 anos a gente tem aí a oportunidade de um não psicoestimulante no mercado brasileiro, que agrega nosso arsenal, né, farmacêutico, farmacológico. Então, isso pode ajudar. Então, diagnóstico diferencial, uma vez estabelecida a comorbidade, determinar quem está causando mais impacto, priorizar isso e saber o mecanismo de ação, os efeitos colaterais de cada fármaco utilizado, tanto para TDAH quanto para transtorno de ansiedade, porque existem alguns ansiolíticos que acabam tendo como desfecho secundário, né, não é o propósito primário deles, mas eles podem melhorar a performance cognitiva. Por exemplo, a vortioxetina, por exemplo, os duais, né, como venlafaxina, desvenla em menor medida, entendeu? Então, e do outro lado, saber que existem psicoestimulantes que ajudam no TDAH, mas podem piorar o quadro de ansiedade. Então, fala um pouquinho para a gente dessas classes de medicamento, desde os psicoestimulantes até hoje, em que ponto que a gente está, o que é que tem aí de possibilidade para o tratamento do TDAH. Perfeito. Então, a gente está no braço de não farmacológicos, entrando no braço de farmacológicos para tratamento do TDAH. Então, 2 principais classes, famílias, né? Os psicoestimulantes e os não psicoestimulantes. Dentro dos psicoestimulantes, a gente tem 2 grandes grupos. O metilfenidato e seus derivados e a lisdexanfetamina. Aqui, na verdade, a gente deveria chamar anfetaminas, mas como no Brasil nós só temos a lisdexanfetamina, eu estou chamando de lisdex. Tá? Então, esses são os psicoestimulantes. Em termos de eficácia, psicoestimulantes e não psicoestimulantes. Em termos de eficácia, não estou falando que a primeira sempre vai ser assim, mas eficácia, sem olhar para o indivíduo na sua frente, os psicoestimulantes bem acima. Tá? É considerada a primeira linha de tratamento. Então, metilfenidato e lisdex. O metilfenidato ele tem apresentações diferentes. Então, lá antigamente, né, até hoje disponível no mercado, e uma ótima medicação, que é o metilfenidato de liberação imediata. Tá? Interessante, fez história, devemos tirar o chapéu, agradecer muito, mas pensando no funcionamento e no impacto do TDAH, imagina que esses de liberação imediata, eles duram 4 horas. E existe um problema de pico e vale, então a absorção vai de uma vez, né? Pode causar mais efeito colateral, você não fica coberto o dia inteiro. Aí tem que tomar várias vezes por dia, aí você já tem esse TDAH, você vai esquecer. Você esquece.
E aí surgiram os estimulantes de liberação prolongada. Então, tanto metilfenidato, e aí existem diversas apresentações de formulação prolongada que vão durar ali 6, 8, 10, até o Horus, que em tese dura até 12 horas. A lisdexanfetamina, no Brasil, disponível em cápsulas e também, mais recentemente, em gotas, interessante também. É uma prodroga, então ela não está no seu formato ativo, ela precisa passar por uma pequena metabolização para se tornar ativa. E é de longa ação também, longa duração, em geral 12 a 13 horas até. Tá? Principais efeitos colaterais, né? Então são muito eficazes, beleza, legal, só que também trazem mais efeitos colaterais do que os não estimulantes. Principalmente redução do apetite, que em alguns casos a gente sabe que transtorno de compulsão alimentar é comórbido ao TDAH. Então, em alguns casos, é até interessante esse efeito colateral. E um outro efeito colateral que é insônia, né? Tira o sono da pessoa. Então, a gente precisa orientar bastante. Se você está em uso de algum estimulante de liberação prolongada, dura 12, 13 horas, é acordar e tomar. Não deixa para tomar no meio da manhã, porque senão à noite você vai estar muito ligado, atrapalha o sono, que é um fator que pode piorar a TDAH. Aí, em termos de efeito de não psicoestimulantes, né? Esse outro grupo, no Brasil, a gente tem disponível a atomoxetina. Chegou no nosso mercado tem praticamente 2 anos, muito embora lá nos Estados Unidos já esteja aprovada desde 2002. Inclusive, foi o primeiro fármaco aprovado para tratamento de TDAH no adulto. Tá? Então, a atomoxetina, ela originalmente tinha sido concebida para ansiedade. É um inibidor de recaptura de noradrenalina? Isso. E aí não foi tão eficaz para ansiedade, mas viram que em desfechos secundários estava melhorando TDAH e desenharam estudos para isso e aí passou como tem evidência 1A para TDAH, muito embora o tamanho de efeitos não seja tão grande. Agora, os efeitos colaterais costumam ser em menor monta do que aqueles observados nos estimulantes. Tá? Eu vejo a atomoxetina que tem alguns nichos de pacientes que podem se dar muito bem. Então, esses pacientes que não são poucos, que têm a comorbidade com transtorno de ansiedade. Que tem um tique. Isso, transtorno de tiques, essa síndrome de Tourette, pode ajudar. Eu gosto de citar esse exemplo, né, mas eu tenho pacientes que são atletas e o estimulante pega no doping. Paciente que é comissária de voo, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, não permite também. Então, aí você vai optar pela um não psicoestimulante. Duração também, né? A duração em tese é 24 horas. Então, você quer um período maior, estender esse período de tratamento, cobertura, também seria uma boa opção. Entre os psicoestimulantes, existe algum cuidado especial das anfetaminas em relação cardiovascular ou outro tipo de aí que pode ser comórbido ou que pode estar gerando aí um cuidado maior? Primeiro ponto é que as contraindicações, né? Então, se você está diante de um paciente que tem arritmia cardíaca, um paciente que tem hipertensão descontrolada, eles estão contraindicados, porque eles tendem a levar a um aumento de pressão arterial, de frequência cardíaca. Então, isso é importante. Agora, você vai ver nos guidelines internacionais, né, e eles convergem para o seguinte: você não precisa necessariamente pedir um eletrocardiograma antes de prescrever o psicoestimulante, a menos que você está no consultório e percebeu, auscultou um ritmo cardíaco irregular, ou esse paciente tem histórico familiar ou histórico pessoal de alguma cardiopatia, algum problema relacionado ao funcionamento cardiológico. Quando eu falo de psicoestimulante, é sempre interessante falar sobre isso, porque algumas pessoas, às vezes, chegam no consultório já pesquisando muito sobre isso, e aí falam, poxa, mas eu me sinto tão ativo e vou tomar um psicoestimulante, como que é esse efeito paradoxal, né, que a gente chama? Isso é interessante. Acho que 2 décadas atrás, o primeiro estudo que levantou essa hipótese de smart drugs foi um estudo que avaliou metabólitos de estimulantes no esgoto daqueles dorms, daqueles dormitórios de college americano.
e viram que tinha muito no esgoto. Então, essa molecada, esses estudantes universitários estão tomando demais, porque não é possível que todo mundo tenha TDAH. Então, aí que começou uma série de estudos, e hoje é uma preocupação real, eventualmente uma preocupação de saúde pública até, tá? do misuse, né? Que é o uso inadvertido de pessoas que não têm TDAH, mas que buscam o psicoestimulante sobre uma pretensa assim, de que vai melhorar o meu desempenho cognitivo. Isso casa muito com o momento que a gente vive na nossa sociedade. Não é? Você precisa fazer atividade física, meditar, ler um livro, trabalhar, acessar isso, cuidar do seu filho. Alto desempenho no trabalho. Altíssimo desempenho que é cobrado de nós, né? Hoje em dia você tem acesso a muitas coisas. Então, o Yuval Harari, né, anteontem, ele deu uma entrevista colocando uma preocupação com IA. Eu, particularmente, sou muito otimista com isso, mas veja que a gente precisa procurar lidar melhor com as tecnologias que, em tese, vêm para nos ajudar. Só que, vejam, o WhatsApp é ótimo, a gente comunica com facilidade, só que você sai do trabalho e o trabalho está lá com você no seu bolso. Então, você está trabalhando mais. Eram ferramentas que era para diminuir, quem sabe, o seu trabalho, então a gente precisa tomar cuidado. Essa questão do mau uso, né? Eu lembro uma vez que eu dei uma disciplina de psicologia médica para estudantes aí de medicina, 70% da sala fazia uso. Né? Por conta, o estudo, a carga horária de estudo, eu preciso me concentrar, e aí, sem diagnóstico nenhum, eles faziam uso para favorecer aí esse estudo. Até porque, infelizmente, ainda existe o acesso sem os meios oficiais legais, né? Existe. É claro que é mais difícil a pessoa conseguir um estimulante do que conseguir um opioide, pelo menos aqui no Brasil, né? Então, o tipo de receituário é um tipo de receituário, a receita amarela, né? Que, para começar, não é todo médico que tem, né? Geralmente é mais neurologista e psiquiatra. Mas, ainda assim, a gente sabe que as auditorias, a maneira como é feita a restrição é precária no Brasil. Então, quem quer consegue, vamos dizer assim. Agora, essa é uma questão muito interessante, né? Porque está havendo abuso, sem dúvida. Abuso de quem tem TDAH e acaba tomando mais, porque quer melhorar mais e mais e mais a performance. E também havendo mau uso de pessoas que não têm TDAH, e aí, entre jovens, não é nenhuma surpresa aqui, que tomam para justamente tirar o sono para ir em balada. Ou outro nicho que a gente vê bastante, o pessoal que trabalha muito em engenharia, mercado financeiro, né? E sob essa intenção, né? Melhora cognitiva. Será que é um doping cognitivo? E essa é uma boa pergunta. Porque se vocês me perguntarem assim, mas Renato, as medicações não estão aí para nos ajudar? Estão, né? E qual seria o problema da gente tomar psicoestimulantes sem ter TDAH de fato, se isso supostamente melhora nosso desempenho cognitivo? Aí é o ponto. Então, até aqui existem poucos estudos, mas já temos aí uns 5 estudos que pegaram jovens adultos sem TDAH. Eles passaram por avaliação, eles não tinham TDAH. E aí o estudo, né, no caso eu vou citar o último e o melhor, que é do COG de 24, Smart Trial. Então, separaram esses jovens adultos em 2 grupos. Um grupo tomou placebo, sem saber, e o outro grupo tomou estimulante. E aí eles mediam vários processos neuropsicológicos para ver se, de fato, o psicoestimulante melhorava ou não o desempenho. Resultado... e teve um crossover depois. Então, os 2 grupos passaram por placebo e princípio ativo. Estimulante, no caso. No final do dia, né, no final da pesquisa, resultado, houve uma maior fadiga, cansaço daqueles que estavam sob o uso de psicoestimulante, e não houve diferença estatisticamente significativa em performance cognitiva. Então, isso derruba... é claro que precisamos de mais estudos, replicar esses achados, a maneira como se mede os desfechos,
Mas isso derruba essa questão de que isso melhora a minha performance. É placebo, por enquanto, que a gente tem. Fora aspectos éticos, né? Então, não é só esse aspecto intra-indivíduo, mas também aspectos éticos de quem prescreve algo que não, para o qual não foi desenvolvido. E pensando do ponto de vista de quem tem uma pessoa que tem o diagnóstico, que faz uso da medicação, né, e que entende, por exemplo, que o maior benefício do uso da medicação é o benefício acadêmico, enquanto está lá em período escolar, isso ajuda bastante. Essa pessoa poderia, aos finais de semana, não fazer o uso da medicação? Durante as férias, não fazer o uso da medicação? Ou isso não é indicado? Escuto direto essa pergunta no consultório, Juliana, então, obrigado, importante também. O primeiro ponto, de onde surgiu isso, né? Isso surgiu também lá em 2008, 2010, até 2012, falava-se muito disso que a gente chama drug holiday, um feriado farmacológico, assim, porque até aquele momento desconfiava-se que poderia haver uma dose tolerância, ou seja, se eu fico tomando estimulante, com o tempo o meu cérebro vai se adaptando e eu vou precisando de doses maiores para ter o mesmo efeito. Então, por conta desse receio, que não era algo desejável, estudou-se grupos que faziam esses drug holidays com grupos que não faziam. Mas isso caiu porque a gente não tem nenhuma evidência nem de dose tolerância, nem de dose dependência. O que acontece com os benzodiazepínicos, clonazepam, você vai tirar zolpidem, clonazepam, é um problema, por conta de dependência, né? Então, nos estimulantes, a gente não tem evidência. E aí, concentramos, né, os estudos acabaram se concentrando, primeiro, uso contínuo, e também porque o TDAH não influencia, não atrapalha só em desempenho acadêmico. Isso é uma coisa importante da gente reforçar quando começa o tratamento, é que a gente não quer simplesmente aumentar a nota do seu filho, o seu desempenho profissional no trabalho. O TDAH afeta relacionamentos, socialmente, emocionalmente, né, além de acadêmica e profissionalmente. Então, em tese, a ideia é que a gente faça uso contínuo. Algumas exceções, como tem um perfil de efeitos colaterais importante, né, às vezes eu tenho crianças que estão perdendo peso, né, e aí vamos orientar a mãe, vamos entrar com o nutricionista, ajudar, mas eventualmente a gente, vamos fazer algumas pausas no final de semana, considerar a pausa nas férias, mas tudo medindo prós e contras, né, a balança. Eu acho importante até aproveitar esse momento, estamos falando disso, e trazer uma fala que ainda é comum, eu ouço em alguns contextos, não é generalizado, mas ainda existe, e que a gente precisa, acho que, aproveitar a oportunidade para discutir, né, sobre isso, que é a questão de que ainda se fala, por exemplo, da droga da obediência. A gente fala de perigos, né, que as pessoas ainda realmente, como a gente está falando agora, que acham que vai viciar e nunca mais vai conseguir ter um desempenho cognitivo sem o uso do medicamento. Né? O que a gente pode dizer para as pessoas que ainda ouvem isso, né, que é essa fala que eu acho que é muito comum em alguns grupos, mas que é muito forte, né? E que uma droga de vezes obediência. Resistem, né? A iniciar o tratamento e até uma qualidade de vida que elas poderiam ter por conta e às desses vezes até mitos, culpabilizando família por conta disso, ao invés de olhar para o diagnóstico, né? Nossa, isso eu já algumas edições do Congresso Mundial de TDAH que eu frequento, a gente vê que cada vez menos, a primeira vez que eu fui no Congresso Mundial, né, eu cheguei e eu era recém-formado e tinha um grupo militante na frente do Congresso, vocês estão medicalizando nossas crianças, vocês estão criando robôs, né? Só que eu vejo que a cada edição que eu vou, esse pessoal está minguando cada vez mais. Mesmo aqui no Brasil, né, a repercussão de um movimento internacional, mas principalmente ali até 2010, um grupo forte também aqui. É claro que a gente vive num país pobre, então o nível educacional é baixo, então a gente acaba tendo um terreno fértil aí para estigmas, preconceitos e
ignorância, né? Então, isso cresce mais no Brasil. Vejam, hidroxicloroquina, ivermectina para Covid, hoje ninguém mais fala, né? Enfim, então essas falas persistem de que seria medicalização da infância, de que causaria vício, dependência, só que, na verdade, que acontece? Primeiro, não temos evidência de dependência nem de tolerância. Segundo, o medicamento não muda a personalidade, ele não tem esse, entre aspas, poder, ele não chega nesse andar do nosso cérebro. O medicamento ele vai melhorar sinal e diminuir ruído de neurotransmissores bem específicos em áreas cerebrais bem específicas. Então, aí é importante porque... principalmente com adultos, Henrique. Eu começo a tratar um adulto, 30 e poucos anos. Então, chegou no consultório, uma boa avaliação, TDAH, vamos começar o tratamento. Isso não aconteceu 1, 2, 3 vezes, aconteceu várias vezes. Ele volta na primeira reconsulta e chora. Aí, no começo eu assustava, o que está acontecendo? Né? Meu Deus, o que eu fiz? E ele fala assim, ela, né? Tanto faz. Renato, eu descobri que eu não sou burro, eu descobri que eu sou capaz, eu descobri que eu consigo, que eu posso, só que eu passei 30 anos sofrendo. Eu era chamado disso e daquilo, eu comecei faculdade, terminei, eu bati o carro não sei quantas vezes, já quebrei a perna tantas vezes, já divorciei, eu não paro em emprego, e aí eu começo a tomar o medicamento e melhora muito o meu funcionamento. Esse é o indivíduo, tudo bem. O tratamento está indo jóia, só que esse é o indivíduo que eu tenho que chegar e falar, meu amigo, caro paciente, saiba que você é o grande mérito disso. O remédio está ajustando o freio ali do carro, mas o motor do carro é seu. Então, aí que a única dependência que a gente sabe que pode existir é uma dependência psicológica, e principalmente esses casos que passaram a vida inteira sem um tratamento adequado, começam a tratar, melhora muito, então ele atribui só a medicação, mas não é. Né? E sempre também fomentar esse apoio conjunto de psicólogos para trabalhar diversos aspectos de funcionamento também neuropsicológico do indivíduo. Como ele se organizar os pensamentos, se organizar no dia a dia, até porque a medicação não é para sempre. E o TDAH é um diagnóstico para a vida inteira? Muito boa essa pergunta. Eu até lembro uma mãe de uma pessoa que estava atendendo, uma criança, que a pergunta dela, meu filho vai sarar? Meu pai gosta muito, né, Marco Antônio Arruda, ele gosta muito desse tema, e ele vem, desde o final do ano passado, né, fomentando debates daqueles tipo Oxford, né, prós e contras, né, então alguém falando a favor e outro contra, e aí o debate é o seguinte: TDAH tem cura? E a esmagadora maioria das pessoas, né, quando começa o debate, a gente pergunta a opinião inicial. E a maioria, não tem cura. Vai sarar? Não vai sarar. E aí a gente vem, eu trago o seguinte: o que é cura? Cura, do ponto de vista etimológico, ou mesmo de dicionários mais técnicos, é a erradicação do agente causador daquele problema. E aí a gente falou, poligênico, existe uma genética muito forte, e nós não temos terapia gênica até aqui. Acho também que nem é a perspectiva, porque a gente está falando de dezenas e às vezes centenas de genes envolvidos. Para atrofia muscular espinhal, que é 1, 2 genes no máximo, já foi tão difícil, das 5 a 3 mais caras terapias do mundo, né? Ok, então se a gente estiver falando que cura é a erradicação do agente causador, não, TDAH não tem cura. Mas agora eu ponho para vocês. Eu tenho um monte de vários pacientes, e não só eu, quem trata adequadamente TDAH sabe que o tratamento é muito gratificante, um tratamento adequado do TDAH. Então, você muitas vezes começa a tratar, o indivíduo remite sintomas, fase de manutenção desses sintomas bem controlados, você tira a medicação, mantendo o aporte das abordagens não farmacológicas,
indivíduo faz esporte, dorme bem, come bem, está com acompanhamento psicológico, desenvolve técnicas, etc., se organiza bem. E depois de um tempo, ele já passou anos sem medicação e está bem, está controlado. Então, pergunta para esse indivíduo, você sarou do TDAH? O que ele vai falar? Ele vai falar que sim. Um outro aspecto que corrobora para esse argumento, que eu também defendo, né, é de que você pega estudos de prevalência de TDAH na infância e adolescência, conservadoramente nós estamos falando de 5%, alguns estudos 7%. Pega na fase adulta 2,5%, 3%. Então, essa diferença, o que aconteceu? Esse pessoal morreu? Uhum. Não morreu. E quando a gente fala de estudos de prevalência, a gente está contando já o possível subdiagnóstico, né? Então, a ideia é a gente tem diagnosticado menos do que 2,5%, 3%, só que a gente account, né? Conta por isso. Então, não vejo assim como um diagnóstico para a vida inteira. A Meg Sibley, né? Margaret Sibley, é uma grande psicóloga americana da Universidade de Washington. Ela publicou um estudo também que ela usou a grande corte americana de TDAH, o MTA, e ela viu que, com 3 anos de segmento, a maioria dos indivíduos, a maioria da casuística estudada, assume um aspecto de flutuação do TDAH, seja para preencher, ora preenche, ora não preenche os critérios, seja para sintomas impactantes ou não. Existe um aprendizado, existe, né, aprender a lidar com isso, e a gente sempre tem que diferenciar a questão de ausência de sintomas e qualidade de vida, né? Sem dúvida. Eu busco muito isso, trazer isso para o paciente. Assim, olha, a gente não quer... o paciente nos busca, seja médicos, terapeutas, psicólogos, ele nos busca, não é só assim, eu quero melhorar minha atenção. Na verdade, ele quer uma qualidade de vida melhor, ele quer funcionar melhor socialmente, ele quer funcionar melhor no trabalho, na escola. Ele quer, em última análise, exercer melhor o seu potencial. E talvez, eu sei que tem muitas definições diferentes, mas talvez essa seja uma das definições de felicidade, que a gente tenha condições de exercer plenamente o nosso potencial. E o que o TDAH não tratado faz? Ele segura, ele puxa o nosso freio de mão. Na verdade, ele tira o freio do carro. E tem algum achado mais recente de pesquisa que você gostaria de trazer aqui para a gente? Alguma coisa que está chamando a atenção sobre o TDAH? Muito bom também, Juliana. Em termos de abordagem farmacológica, a gente tem tido poucas novidades. Uhum. O que vem de novidade é a maneira de entrega do fármaco. Então, já nos Estados Unidos existem adesivos, né? Os PETs. Pode ser interessante em alguns nichos, para aquela queixa de que, doutor, ele ou eu tomo de manhã, mas até começar a fazer efeito, eu já perdi 2 aulas na escola, e 2 aulas da manhã é 1/3 do seu período letivo, né? Então, leva 1 hora e meia aí para começar a fazer efeito de fato. Então, aí surgiram os estimulantes que se toma à noite. Isso tem nos Estados Unidos, né? É importante frisar, ainda não disponível no Brasil, porque eles são absorvidos no intestino grosso. Então, eles levam mais tempo para ser absorvidos. Então, não vai tirar seu sono, e assim que você acordar de manhã, ele já vai estar com pico plasmático. Isso do ponto de vista farmacológico. Agora, pelo menos do meu ponto de vista, o que tem se mostrado mais promissor é treinamento parental. E aí, por treinamento, é importante a gente diferenciar, não é psicoeducação, não é falar, olha, pai, mãe, o TDAH é um transtorno. Não é isso. Treinamento parental é o seguinte, o que você vai fazer quando seu filho começar com birra? O que você vai fazer quando seu filho começar a procrastinar demais, desafiar, se opor, né? E aí o Barkley, talvez um dos papas aí do TDAH, um psicólogo americano, Russell Barkley, ele também tem aquele conceito de economia comportamental, né? Então, estudos que estão trabalhando estratégias, metodologias para lidar melhor
com os comportamentos advindos do TDAH no dia a dia e principalmente envolvendo os pais. Envolver os pais. Porque na terapia, no psicólogo, vai uma vez por semana, 2, não sei. No médico, pior ainda, vai de meses em meses. Então, isso é promissor, no meu ponto de vista. E, segundo lugar, a questão de wearables, né? Então, veja, se eu quero saber se você tem pressão alta ou não, é claro que existe um critério. Eu vou 2 aferições de pressão, deu maior que tal. Mas entende que, ao longo do dia, sua pressão vai variando. Então, o que é o legal? Você vai fazer um mapa, né? Você vai para casa com a medida ambulatorial de pressão arterial para ver como é a sua pressão ao longo do dia. Ou seja, você tem mais inputs de informação, você tem mais dados. E aí, no TDAH, isso está crescendo. Ou seja, como que eu consigo monitorizar melhor os sintomas, seja por meio de acelerômetros, seja actigrafia para ver o comportamento durante o sono, aplicativos, etc., para monitorizar melhor os sintomas. Então, eu gosto bastante, sou otimista também nesse campo. Os psicoestimulantes são primeira linha por sua eficácia, né? A primeira linha de tratamento, e ainda é uma tendência internacional, porque a gente vê alguma coisa de clomifacina, clonidina, bupropiona. Como que se trata isso, né? O contexto internacional? É como no Brasil? Infelizmente, a gente tem um delay, a gente tem um atraso grande, né? O que acaba limitando o nosso, entre aspas, armamentário. Não gosto de usar esse termo, mas as nossas opções terapêuticas. Então, o Brasil tem um atraso nisso. Lá fora, existem mais opções, tanto no grupo dos estimulantes, do ponto de vista assim, de que derivados de anfetamina, não só lisdexanfetamina, anfetamina, tem o sirdex, metilfenidato. Isso tudo muda um pouco o mecanismo de ação para você individualizar o tratamento. Imagina, eu tenho uma série de adultos jovens que trabalham durante o dia e vão para a faculdade à noite. Aí, se ele toma o psicoestimulante de manhã, final da tarde, quando ele está indo para a faculdade, está passando o psicoestimulante. E se tomar outra dose, não dorme. Não dorme. Entendeu? Então, quando você tem mais opções e sabe como elas funcionam, você vai associando para melhorar e individualizar, de fato, o tratamento. Lá fora também tem mais opções do ponto de vista de não psicoestimulantes. E aí, por exemplo, nós temos a tomoxetina aqui no Brasil, ok. Lá fora tem a guanfacina, que é considerado até, entre aspas, assim, mais puro, né? Então, eu tenho alguns pacientes em uso, só que eles precisam importar, né, por meio de importadoras e tal. A clonidina que tem lá fora é a clonidina de liberação prolongada, né? Porque aqui no Brasil nós temos clonidina. É importante fazer essa ressalva, que é um antihipertensivo, é preciso tomar cuidado com o uso dessa medicação, mas é uma clonidina de liberação imediata. Então, é mais para quando a gente quer algum efeito sedativo, algum efeito em irritabilidade, agressividade. E aí, em termos de bupropiona, a modafinila é estimulante, né? Mas vindo para os não estimulantes, bupropiona, pouca evidência de eficácia. Tá? Para TDAH. Tá? Então, não estou falando que não seja bom a medicação, mas em termos de eficácia para TDAH, no caso a bupropiona, é baixa eficácia. Um ponto importante também, se vocês me permitem, assim, muitas vezes a gente recebe pacientes que já passaram por outros profissionais, e principalmente com criança isso acontece, criança nova. E existe um mito, né, de que TDAH não se diagnostica em pré-escolares, dos 6 anos para frente. É que o diagnóstico é mais difícil nessa fase, então precisa mesmo tomar bastante cuidado. Só que o que acaba acontecendo? Essa mãe vai no médico, não é TDAH, vamos aguardar mais, porque as crianças nessa idade são mais agitadas. Só que o moleque está subindo pelas paredes, o que vai acontecer? Ela vai em outro médico, vai em outro, até que algum vai lá e prescreve o quê? Risperidona, um antipsicótico. Não existe evidência de eficácia dos antipsicóticos para TDAH, seja na infância, adolescência ou fase adulta. E eles também têm um perfil importante de efeitos colaterais,
né? Então, é triste, mas eu vejo com uma frequência considerável. Isso é muito importante mesmo, e até pensando que, como a gente tem a maior proliferação da informação, existe também leis sendo discutidas no Brasil para classificação aí do TDAH dentro de uma categoria que aumentaria a inclusão desses indivíduos em ambiente escolar, por exemplo, e outros contextos. Como você vê esses esforços de classificação? Isso é uma forma de aumentar a exclusão ou realmente favorece a inclusão? Muito bom, muito boa essa pergunta. E até onde eu estou por dentro, né, desses aspectos jurídicos. Primeiro, conheço alguns movimentos de tentar incluir o TDAH como uma deficiência. Porque quando a gente fala de aumentar a inclusão, o grande marco para o autismo, por exemplo, foi a lei que transformou, do ponto de vista jurídico, o autismo ser considerado uma deficiência. Porque a partir do momento que ele entra como uma deficiência, existe um arcabouço jurídico, né, de leis que garantem uma série de benefícios, ou vamos chamar proteções. Não vejo o TDAH como deficiência, tá? Porque um bom tratamento devolve o funcionamento normal do indivíduo, é equiparável a um indivíduo sem TDAH. Então, eu não vejo assim como deficiência. Por outro lado, eu vejo que faltam políticas que promovam mais inclusão de indivíduos com TDAH e também transtornos específicos de aprendizagem. E aí, nesse aspecto, é importante trazer, inclusive, uma menção e um agradecimento mesmo para a Yanê Kastelman. Ela é psicóloga, mora no Rio de Janeiro e é presidente da ABDA, que é a Associação Brasileira de Déficit de Atenção. E a Yanê é uma grande amiga nossa e defensora, uma guerreira que está há anos e anos indo para Brasília e discussões e tal. E aí, no fim do 2018, agora vou me perder com um ano, mas veio a Lei 14.254, 2021, se eu não me engano. Era o fim do governo, da administração do Bolsonaro, e essa lei passou a lei chamada de Lei dos Transtornos de Aprendizagem e do TDAH. Então, uma lei importante, mas que ainda, quando a gente precisava do próximo passo, que era... a lei foi aprovada, só que se a gente lê agora, ela não está regulamentada. Então, fala que precisa ter inclusão de estudantes com TDAH, dislexia, mas não fala exatamente o que a escola precisa fazer. E até onde a gente saiba, aqui não quero levantar a bandeira, a minha bandeira é a ciência só, mas até onde a gente saiba, depois da troca do governo, da última troca de governo, isso foi arquivado. Tá? Então, mas destacar a luta que a ABDA tem e a Yanê nesse sentido, e também associações como a ABD, que é a Associação Brasileira de Dislexia, entre outros. Muito bacana. Eu acho que é importante a gente falar disso e também falar de um evento. Do evento. Eu acho que é um evento importantíssimo. Muita gente que está aqui ainda dá tempo de participar, de falar um pouquinho sobre o que é que vai ser abordado, como vai ser o evento. Muito obrigado, Henrique. Então, nós estamos organizando o TDAH Summit, né? Já é o segundo ano do TDAH Summit. A nossa história com eventos já vem desde 2006, né, quando meu pai, o Marco Arruda, começou a aprender criança, e sempre com o intuito de criar pontes, que a gente entende que é uma área, transtornos do neurodesenvolvimento, que o médico sozinho não faz verão. A gente precisa estar junto com a escola, estar junto com a família, estar junto com os outros profissionais de saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos. Isso é para TDAH, isso é para dislexia, isso é para autismo, deficiência intelectual. Então, desde 2006, a gente vem organizando o Aprender Criança, e já desde o ano passado, o Aprender Criança foi para São Paulo, né, foi ganhando muito espaço, crescendo, só que, como nossas raízes são ribeirão-pretanas, a gente não deixou de fazer, então a gente faz o TDAH Summit aqui. Então, esse evento vai ser no final da semana, né, nos dias 24, 25 e 26 de outubro, sexta, sábado e domingo. 2025, a gente deve estar no ar agora no domingo 19, então agora na próxima semana. Exatamente. Sexta, sábado e domingo, 24, 25 e 26 de outubro. Sexta-feira vai ser um dia que nós
faremos só online, do fim da tarde, 6 horas até as 9, somente online. Aí no sábado vai ser um evento híbrido, então vai ter a parte presencial no auditório da Estácio de Sá, mas também vai ser transmitido online para quem não puder estar em Ribeirão. A ideia é trazer muitos conhecimentos de ponta, muita coisa nova e, sobretudo, aplicação prática. O que os profissionais, a família, os professores podem fazer na segunda-feira, entendeu? Sair do congresso com estratégias, ferramentas para usar, seja avaliação, seja tratamento de TDAH. E no domingo, no dia 26 de outubro, na parte da manhã, nós vamos fazer alguns workshops, que são avulsos ao congresso, né, compra avulsa. São workshops hands-on, que a gente fala. Então, um workshop, nós vamos, eu e meu pai, nós vamos atender um caso ao vivo. Então, a gente vai abrir a caixa de ferramentas de como a gente faz avaliação e manejo do TDAH. Estamos muito motivados para esse workshop. A gente vai mostrar uma consulta gravada, destrinchar, e, em seguida, a gente vai atender uma pessoa ao vivo lá. Um segundo workshop com a doutora Camila Cheves vai tratar sobre suplementação baseada em evidências. Então, é uma área que acaba tendo muito espaço para charlatanismo, né? Mas a doutora Camila Cheves, formada na USP, também vai trazer aquilo que a gente tem de evidência para a suplementação. E o terceiro workshop, também muito interessante, esse já está esgotando as vagas, que vai ser com a Camila Leon e a Tatiana Meca, sobre avaliação e treinamento de funções executivas, seja dentro de casa, no consultório ou mesmo na escola. É aberto a quais públicos? Então, sempre muito interdisciplinar, né? É claro que o workshop ali de avaliação e manejo do TDAH, a gente está, assim, são pessoas, quem é o público-alvo? Quem faz, de fato, a avaliação do TDAH, né? Então, a maioria é prescritor, psicólogo, neuropsicólogo, tá? Agora, o de suplementação baseada em evidências e mesmo o de funções executivas, aí a gente tem um público bastante heterogêneo e interdisciplinar, sejam profissionais da saúde, diversas áreas, quanto também profissionais da educação. Excelente. Então, todo o nosso público aí de psicólogos, residentes da psiquiatria, pessoal da educação tem que comparecer. E como que o pessoal pode ver a programação ou fazer a inscrição? Existe um site? Nós temos o site que é tdhsummitrp.com.br e o nosso perfil no Instagram é só colocar TDAH Summit, SUMMIT. Perfeito. Ele faz inscrição online, então, como é híbrido, né, a maior parte da programação pode ser aproveitado por quem está aqui em Ribeirão Preto, ou quer se deslocar até aqui, ou quem está fora, né, e quem está fora pode se programar para vir ao domingo, porque acho que é uma oportunidade realmente muito, muito boa, muito rara até, né, a gente ver esse tipo de aplicação. Inclusive, para quem não puder, nesse dia, as gravações vão ficar disponíveis para os inscritos, então, ainda assim, eu acho que vale a pena. Vale. Bacana. Muito. Muito bom. Eu acho que a gente vai ficar com um gostinho de quero mais. Vamos ter que escolher uma outra temática para uma próxima visita sua. Mas eu acho que foi excepcional a nossa conversa, suas contribuições. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no PsicologCast. Muito obrigado, Juliana, Carlos Henrique. Eu não tenho tanta experiência em podcasts, mas eu vi que assim, as perguntas foram muito pertinentes. Então, isso deu gosto. Eu gosto muito de falar de TDAH e agradeço pela oportunidade de estar aqui no PsicologCast. A gente que agradece. Contem comigo em outras oportunidades. Muito bacana. Você que está ouvindo a gente, você se identificou com alguma coisa que a gente falou aqui? Você acha que tem um TDAH? Procure um especialista. É fundamental que vocês procurem um especialista. Pode ser por via do neurologista, do psiquiatra, do psicólogo ou neuropsicólogo, mas procure orientação. Jamais entre nessa de realmente buscar por conta própria qualquer tipo de tratamento. Procure orientação, com certeza você vai ou confirmar e resolver isso de uma vez, ou tirar todas as suas dúvidas. Então, é um tema importante, espero que vocês tenham curtido como a gente adorou fazer e contribuam, no sentido de mandar essa mensagem para mais pessoas, encaminhe esse link, mais gente precisa ouvir e mais gente participar desse evento. Eu acho que o TDAH Summit é uma oportunidade muito bacana que ninguém pode perder. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.